quero dizer, com relação à última parte do que você disse, eu não tenho concordância, se eu fosse explorá-la, seria para repetir o que você disse. Surgiu uma luz, uma perspectiva, né, vamos torcer por ela, né, para que essa situação melhore, porque lógico que é salutar que nós caminhamos pela integração. Né? Agora, eu quero retomar o começo do teu raciocínio. Primeiro, as relações, os debates entre os presidentes não são assim. Né? Tem uma diplomacia que se encarrega de tornar essas críticas mais sutis. Né? Quer dizer, da forma como você pintou, isso de fato não acontece. Serve como um exemplo que você colocou. Agora, quando você fala de fazer a lição de casa, eu concordo com você. Nós temos que fazer a lição de casa sim, nós também temos que caminhar para instituições mais sólidas. E no âmbito do Mercosul, nós temos que resolver problemas que são, inclusive anteriores à questão da Venezuela. Por exemplo, qual a forma melhor de integrar Paraguai e Uruguai, que até hoje não foram perfeitamente integrados? Como resolver o problema das papeleiras que está colocado entre o Uruguai e a Argentina, que é um problema sério, quer dizer, então nós não fizemos a lição de casa no nosso âmbito doméstico, não fizemos no âmbito do Mercosul como ele é hoje, e nós já estamos trazendo mais um problema. Quer dizer, não é hora de colocar um pouco o pé no freio, esperar um pouco para ver como que as coisas se definem. Por que essa pressa toda? Quer dizer que é o Hugo Chávez que tem que nos pautar, que tem que nos colocar o ritmo da nossa decisão? A nossa decisão tem que ser pautada por um processo que me parece que tem que ser de melhor qualidade. Não é? Enquanto isso, vamos ver o quanto é possível tocar as relações comerciais como nós temos tocado. Tem sido vantajoso para a gente, mas tem sido muito vantajoso para a Venezuela também. Até porque o Brasil hoje é o investidor líquido nessa relação. Não é? Então, eu acho que... Eu tenho aqui uma prévia da nossa enquete pela internet. A pergunta é: a Venezuela deve entrar no Mercosul? 22% sim, 73% não. O que não significa que a maioria sempre tenha razão, como no caso da Venezuela. Agora, eu tenho aqui mais algumas questões de internautas. O Cristiano Cruz, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pergunta: quem está efetivamente por trás do Banco do Sul? Quem é que tem interesses pesados aí? Bom, o Banco do Sul, ele foi, o ato de assinatura e de constituição dele foi sacramentado no último domingo. São 7 países. O Hugo Chávez, ele pretendia dar uma grande importância ao Banco do Sul. No entanto, essa importância ela foi extremamente relativizada pelos outros componentes. Tanto é que o Banco do Sul terá um aporte inicial de apenas 7 bilhões de dólares. Quer dizer, isso é insignificante diante da capacidade de investimento como o BIRD, quer dizer, o próprio BNDES e assim por diante. Então, eu acho que os outros presidentes colocaram o Banco do Sul no seu devido lugar. E, nesse sentido, também colocaram o Hugo Chávez no seu devido lugar. E por isso que eu não vejo o Chávez como um perigo, quer dizer, na integração. Vejam o seguinte, quer dizer, porque nós não podemos criar a seguinte situação. A Venezuela tem uma demanda. Eu entendo que é uma demanda legítima de querer entrar no Mercosul. E os outros países, quer dizer, eles querem o bônus da relação com a Venezuela e não querem o ônus. O Brasil tem um saldo comercial positivo na relação com a Venezuela. A Argentina se beneficia dos empréstimos de 5 bilhões e 500 milhões de dólares fornecidos pelo governo venezuelano. Eu quero insistir para o fato real e pragmático das relações comerciais e das relações diplomáticas entre os países. Não é possível, não é lógico, não é racional e não é razoável, quer dizer, os países quererem o bônus e também o ônus das relações internacionais. As relações internacionais são relações de mão dupla. Então, eu entendo que não há como negar, do ponto de vista pragmático, racional e do ponto de vista da política realista, a entrada da Venezuela no Mercosul. E achar que a Venezuela vai continuar emprestando dinheiro para a Argentina, vai continuar mantendo uma relação comercial para o Brasil que beneficie. O Brasil vai continuar aceitando investimento estrangeiro direto na Venezuela,
de empresas brasileiras. Isso não existe no mundo real e efetivo da política. Só com relação a essa questão de ônus e bônus, eu acho que a gente não tem que olhar para ônus e bônus, a gente tem que olhar para o saldo, né, e para o futuro, quer dizer, para as consequências que podem nos trazer no futuro. Eu acho que hoje, se você olhar para o ônus e para o bônus, você cai num ambiente de incerteza, que eu acho que, pelos teus argumentos acertados em relação à perspectiva de mudança na Venezuela, o que tem acontecido e tudo mais, nós podemos estabelecer um outro ritmo na nossa decisão. Nós podemos, inclusive, colocar para os nossos parceiros que nós queremos construir no Mercosul, inclusive fazendo nosso dever de casa, como você colocou, ambientes econômicos e institucionais mais saudáveis. Essa poderia ser uma pauta do Mercosul. Né? E essa questão da cláusula de barreira, que o Lorival se referiu, a cláusula democrática, que o Lorival se referiu e que você respondeu dando exemplo com a China, olha, me parece que tem dois aspectos que nós temos que considerar. Primeiro, se a cláusula não serve para nada, vamos retirar a cláusula, até porque ela é muito vaga. Agora, se ela serve para alguma coisa, vamos obedecê-la e vamos redefini-la. Não é? Esse é um aspecto. E com relação à China, é diferente, porque se você olhar hoje para o estabelecimento de relações comerciais e políticas com o mundo chinês, ele foi feito não num período em que o mundo chinês ele retroagia, mas num período em que o mundo chinês se abria e que estabelecia uma nova relação com o mundo ocidental, uma nova relação, inclusive com perspectivas de futuro, com mudanças mais democráticas dentro do seu ambiente. Então, temos que relativizar. Eu acho que se a gente polarizar o debate, sim, a favor, imediatamente, ou não, peremptoriamente, para sempre, de forma alguma, nós estamos cometendo erro. Nós estamos deixando de fazer política e deixando de olhar para as coisas com a complexidade que naturalmente elas têm. Mas, por exemplo, vamos retomar o problema da cláusula democrática. Quer dizer, houve uma concordância inicial aqui de que a Venezuela é democrática. Então, não houve essa concordância. Eu entendo que houve. Quer dizer, por que a Venezuela é democrática? O que define a democracia? Vamos retomar esse tema. Em primeiro lugar, eleições com caráter de voto universal. Em segundo lugar, eleições periódicas. E em terceiro lugar, eleições competitivas. Se você aplicar esses três critérios que os clássicos da democracia definem como três princípios definidores da democracia, nenhum desses três princípios está ausente na Venezuela. Mas está ausente a falta de imprensa livre. Mas tem uma imprensa de oposição. Peraí, o próprio Lorival colocou que tem uma imprensa de oposição. Então existe uma imprensa. Podem existir constrangimentos. Quer dizer, o que eu falei no início é que o governo ele tem um viés autoritário. No entanto, o regime democrático, o regime venezuelano, ele é um regime democrático, me parece que ele é um regime democrático. E nesse sentido, quer dizer, a cláusula democrática ela seria observada. Quer dizer, o problema está justamente em relação à postura, à atitude, em primeiro lugar do governante Chávez, em segundo lugar do governo Chávez, que de fato, eu concordo, ele tem um viés autoritário. Aldo, deixa eu